CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre o crescimento do mercado de energia renovável, porque estudos mostram que o Brasil deve dobrar a capacidade de energia renovável até 2040. E olha que a nossa matriz elétrica é uma das mais sustentáveis do mundo. 83% de toda a energia gerada no Brasil vem de fontes sustentáveis, enquanto que a média global é de 26,7%. Eu converso com Fernanda Pires. A Fernanda é vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil. A EDP é uma empresa portuguesa de transmissão, distribuição e geração de energia. Fernanda, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem? Obrigada, Rosana. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, você é jovem, não tem nem 40 anos e já está assumindo um cargo super importante na empresa, né, no altos postos aí da empresa. Você, infelizmente, é uma exceção, porque a gente observa que as mulheres ainda não têm protagonismo nas grandes empresas. Isso faz parte da sustentabilidade da EDP? Sem dúvida, Rosana. Infelizmente, esse é um cenário que a gente vive, ainda tem muito para se fazer. Essa é uma agenda que nós temos na EDP já há algum tempo, não é de hoje. A EDP já trabalha a agenda de sustentabilidade há muitos anos. A gente tem um olhar muito holístico, né, e que inclusive se traduz dentro das nossas metas e objetivos. Não é uma visão de stakeholder acionista, é uma visão mais holística de stakeholders. E claro que, inclusive, esse cargo, né, essa posição sendo ocupada por uma mulher, e agora recentemente também a composição que a gente tem no nosso conselho de 33% de mulheres, que é uma composição acima da média no mercado brasileiro, é resultado, obviamente, de toda essa jornada que a gente vem fazendo. Apesar de ter muito ainda a ser feito, acho que a gente consegue tangibilizar, pelo menos dentro hoje da empresa, essa caminhada que a gente tem feito. Já que a gente está falando de equidade de gênero, né, que é algo muito importante no sistema ESG, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os planos, as metas da companhia com relação à diversidade. Legal. A gente já tem algumas metas concretas, inclusive até 2022. Então, nós temos na EDP Brasil uma meta de 30% de mulheres no nosso quadro geral. Temos uma meta também de 20% de mulheres na liderança, a gente tem 14%, então até 2022 a empresa estabeleceu um compromisso de chegar até 20%. Claro que a gente não tem metas só ligadas à questão de atração, tem metas também ligadas à própria parte de desenvolvimento, inclusive quando a gente fala de recrutamento interno, aí a gente tem um olhar não só para a equidade de gênero, a gente tem um olhar para todos os grupos subrepresentados na sociedade, mas a gente tem um compromisso, seja na contratação interna, no recrutamento interno e na contratação externa, 50% dessa contratação tem que ser de grupos subrepresentados na sociedade. E dentro da nossa política, inclusive, de recrutamento, a gente já expressa de uma maneira muito clara a prioridade que a gente coloca para a diversidade. Então, esses são alguns dos compromissos que a gente estabeleceu nessa agenda. E olhando também para o ambiente externo, a gente tem alguns compromissos olhando para o ambiente externo, como, por exemplo, investimentos tanto na capacitação, aí um olhar muito mais social, né? Então, a gente tem volumes de dinheiro compromissados para a capacitação das pessoas, empregos verdes, novos trabalhos e que a gente consiga mitigar um pouco dessa curva, dessa desigualdade social, e também empreendedorismo. Inclusive, a gente acabou de lançar um desafio em parceria com o Instituto das Pretas. Na verdade, é uma iniciativa do Instituto e a EDP está entrando como parceira, e é um objetivo de ser uma aceleradora, né? Um desafio onde a gente vai acelerar olhando para mulheres em situações de vulnerabilidade no Espírito Santo e São Paulo. Então, mulheres periféricas e que vão passar por esse desafio, vão se inscrever e vão ser aceleradas nesse desafio. Eu vejo que na plataforma de vocês existe o compromisso de, até o fim deste ano, fazer com que toda a liderança da empresa passe por capacitações em letramento racial e educação antirracista e também inclusão de pessoas LGBT+. Fala um pouco para a gente sobre esse objetivo. Certo, Rosana. Bom, a gente acredita que enquanto fazemos toda a parte de políticas claras e
o próprio movimento de pessoas entrando na organização e também tendo chance de subir, a gente precisa trabalhar também a agenda de inclusão. E a agenda de inclusão passa muito por sensibilização. E nesse ponto a gente acredita muito no letramento, e aí a gente está falando de letramento racial, o coaching LGBTI+, a gente tem começado pela liderança, pela alta liderança, inclusive, da companhia. Agora a gente já está nos níveis médios de liderança e, portanto, a gente acredita nisso. Quer dizer, eu preciso ampliar o nível de consciência das pessoas para essa agenda. Passa muito por entender a história. Nossas raízes históricas refletem muito nos efeitos colaterais que a gente vive hoje dentro da sociedade. E a gente já sabe, também tem essa impressão, né, de que falta muito conhecimento nesse sentido para entender o que a história traz de efeitos colaterais e o que a gente precisa repensar para não continuar nesse piloto automático. Então, nós encaramos esse processo de conscientização como crítico para o processo de inclusão. Até também para deixar muito claro que não é só uma agenda sobre ter as pessoas dentro da companhia. Elas precisam ter um ambiente onde elas se sintam pertencentes, onde elas possam ser quem são, porque aí sim vão conseguir ter espaço para inovar, para criar, para se posicionar, e aí a gente consegue, de fato, ver o reflexo positivo nos negócios. Me parece que são programas que vão além dos portões da empresa, né, Fernanda? Porque não impactam apenas os colaboradores, mas todo o entorno ali de onde vocês se instalam. Sim, com certeza. Primeiro porque, no final das contas, é uma agenda que a gente não tem buscado fazer só para o ambiente EDP. A gente já começa, até por ter já um nível, como eu comentei, né? A gente já não está nessa agenda desde hoje, a gente já está há alguns anos fazendo essa caminhada. Hoje nos permite também ter condições de olhar para a nossa cadeia de valor. Então, a gente já tem começado a trabalhar, inclusive, com os nossos parceiros, nossos fornecedores, principalmente aqueles que já têm uma relação de longa parceria com a EDP, para começar a fomentar essa agenda. Porque, de um lado, a gente vai ter, claro, que rever muito das práticas que nós temos, até para ter esses parceiros conosco, mas a gente também sabe a realidade do Brasil, sabe que temos dimensões de empresas diferentes, contextos diferentes, dificuldades diferentes, e, portanto, as empresas vão ter que também ter um papel do desenvolvimento desses fornecedores. Como é que eles abraçam essa agenda? Como é que eles conseguem avançar nessa agenda? Então, essa é uma preocupação que também nós temos. E aí, obviamente, também acaba sendo um impacto muito mais alargado do que o próprio ambiente da EDP. Muito interessante você ter citado esse ponto, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa analisar toda a cadeia produtiva, monitorar cada uma dessas etapas. É um trabalho muito desafiador, né, Fernanda? Agora, Fernanda, Sim. trazendo a discussão para o pilar ambiental. Eu costumo brincar com aquela música: "Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza e que tem o grande potencial de liderar a agenda verde no mundo", né, o Brasil por vocação natural. Quais são os pontos estratégicos da EDP aqui no nosso país, quando a gente fala da plataforma da agenda verde ambiental? Legal. Não, com certeza faz todo sentido. A empresa assumiu compromissos concretos também nesse sentido. Então, a gente tem um compromisso, por exemplo, de até 2030 garantir que 100% da energia seja gerada proveniente de fontes renováveis. Esse é um compromisso que a empresa já estabeleceu. A EDP, inclusive, é a primeira empresa do setor de energia na América Latina que tem metas aprovadas pela ciência, né? Tem meta de redução de emissão de CO2 aprovada pela Science Based Targets, que é uma iniciativa internacional que mobiliza empresas para assumirem compromissos, e são metas que têm base na ciência climática. Então, a forma como a gente estabelece a chegada desse compromisso lá na frente é avaliada e, no nosso caso, foi aprovada nesse sentido pela Science Based Targets. Então, esse é um outro compromisso também muito importante que a gente estabeleceu. Claro que a gente também tem participado de frentes importantes, né? O nosso presidente do Conselho da EDP Brasil, Miguel Setas, no final de 2020, ele se tornou porta-voz da ODS 11, que é de Cidades e Comunidades Sustentáveis, que tem a missão de tornar cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e o nosso setor tem um papel importante nesse processo. Então, o Miguel assumiu como porta-voz desse ODS, nessa agenda. E, claro, a companhia também subscreve iniciativas importantes, né? O Pacto Global da ONU, a gente também participa do Carbon Disclosure Project, que também é uma iniciativa que tem um questionário que também avalia essa agenda climática dentro das organizações. Nós temos uma agenda, né, um plano estratégico climático dentro do EDP. Então, acho que são alguns dos pontos que eu destaco para você, Rosana.
Olha, só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, quando a Fernanda se refere ao ODS 11, ela fala a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos lançados pela ONU, se chama Agenda 2030. Então, até lá, nós temos o compromisso de tentar fazer do planeta um lugar melhor para se viver, né? Para a gente atacar vários problemas que a gente tem aí, como, por exemplo, fome, a questão da desigualdade e uma série de outras questões. Agora, Fernanda, voltando à questão ambiental, esse plano que você falou aí da descarbonização é um plano muito ambicioso, né? Fazer com que a matriz da empresa seja 100% baseada em energias renováveis até 2030, e parece que vocês vão ter que ter um trabalho aí hercúleo para chegar até lá. De que forma você acha que isso vai acontecer? Que ponto central vocês vão atacar? Certo. Tem alguns destaques que são colocados nessa agenda, né? Então, de uma maneira muito objetiva, o nosso compromisso é ter uma matriz de geração energética 100% renovável, tem um compromisso da empresa de até 2025 ser livre de carvão, então, obviamente, que isso já implica uma decisão de negócio, né, da nossa usina termoelétrica, e isso também já está compromissado com o mercado. Para além disso, a gente também tem um compromisso de eletrificar toda a frota de veículos leves no Brasil, fomentar a compra e venda de energia renovável no nosso portfólio e também reduzir perdas técnicas e comerciais no nosso negócio de distribuição. Esses são alguns dos compromissos que viabilizam essa iniciativa, essa meta que a gente estabeleceu, Rosana. Quando você diz que a empresa vai deixar de utilizar energia termoelétrica, hoje a gente aciona as termoelétricas quando os níveis dos reservatórios caem muito. Existe uma forte dependência na nossa matriz da energia hídrica. Como é Sim. que vocês vão fazer se hoje, infelizmente, a questão termoelétrica ainda é essencial para a geração de energia no nosso país? Uma das frentes é justamente investir nas fontes renováveis, né? Eólica, a geração solar distribuída. Há também estudos iniciais, por exemplo, da questão do hidrogênio verde. Ou seja, o investimento nas fontes renováveis é que precisam tornar possível um eventual descomissionamento, por exemplo, de térmicas. E aí, obviamente, tem um desafio grande falando de 2025, mas acho que não tem uma bala de prata, né? São investimentos paralelos em fortes fontes de geração de energia renovável. Sobre essa questão dos carros elétricos, a gente tem uma demanda forte já e crescente no Brasil nos próximos anos. Tem uma iniciativa do Grupo EDP, que é o de criar postos de carregamento em algumas rodovias. Me parece que vocês fizeram, inclusive, uma parceria com uma empresa de supermercados, se eu não estou enganada. Sim, essa é uma iniciativa porque, lógico, a gente tem que investir muito na mobilidade elétrica, mas para isso a gente também precisa investir na infraestrutura necessária para tornar isso possível. Então, a EDP fez, sim, e tem feito algumas parcerias nesse sentido, de modo a tornar possível que a mobilidade elétrica se evolua em escala. Então, para além de ter à frente, de fato, de incentivar a questão do carro elétrico, como é que a gente consegue trabalhar também na infraestrutura necessária para tornar isso possível. Esse é o grande desafio, né, Fernanda, quando a gente fala de carro elétrico no Brasil, não adianta você produzir um carro que não emita dióxido de carbono, se você não tem uma infraestrutura capaz de fazer com que a frota funcione a contento, né, precisa ter autonomia, Sim. precisa rodar pelo país. E para além disso, claro, nossa matriz, como você já bem comentou, né, Rosana, ela é uma matriz comparada com todo mundo muito limpa, mas à medida em que ela avança para se tornar uma matriz cada vez mais limpa, obviamente que faz sentido também falar que o carro elétrico contribui nessa questão ambiental. Só para complementar aqui, eu tenho o dado de que a demanda de carros elétricos no Brasil deve chegar a uma frota de pelo menos 2 milhões de veículos até 2030. E a EDP está com esse compromisso de começar a instalar postos de carregamentos ultra rápidos pelo país, começando pelas rodovias de São Paulo. Está correta essa informação? Sim, está correto. A gente já tem o corredor, né, Rio-São Paulo.
tem um investimento também entre Espírito Santo e São Paulo, e acho que esse é um primeiro passo para a gente conseguir avançar nessa agenda. Então, são muitas frentes em paralelo, rodando mesmo. Essa parceria com a Embraer foi uma parceria, enfim, que a gente tem buscado, quer dizer, são parcerias de longa conversa, né? A gente está 1 ano conversando com a Embraer e a equipe ficou super feliz, inclusive com o desfecho dessa parceria. E agora acho que o desafio é justamente eu agora no meu papel me apropriar, inclusive, dessas agendas todas. Muito bem. Vamos falar então da capacidade de gerar energia renovável aqui no Brasil. Ainda quero esgotar com você esse tema. Tá O que bom. que a gente pode trazer para o nosso ouvinte em termos de planos da empresa para a gente aumentar a nossa capacidade de geração de energia renovável? Falando especificamente da EDP, Rosana, por exemplo, alguns investidores, algumas pessoas sempre nos perguntam, né, qual é o portfólio que a EDP está disposta a investir quando a gente fala de fonte renovável. Algumas, inclusive, já foram colocadas, que nós não vamos entrar, até por uma questão de conhecimento, de sinergia com aquilo que são as nossas competências e os nossos ativos. Então, falando especificamente da EDP, o que nós temos no plano é continuar investindo fortemente em fontes eólicas, né? Então, a gente tem, inclusive, uma empresa do grupo, que é a EDP Renováveis, que tem um forte investimento em geração eólica. A geração solar, certamente, tanto em grandes parques, como falando especificamente, né, da geração solar distribuída, que é um braço muito forte que tem sido investido pela EDP Brasil. E a gente começa agora a explorar, não na Europa, né? Na Europa a gente já tem um projeto grande, em parceria, inclusive com outras empresas, para uma usina de hidrogênio verde em Portugal. No Brasil, a gente ainda está nos passos iniciais. A gente sabe, inclusive, que tem algumas empresas, inclusive, que também, mesmo em estágio inicial, já tem estudos em caminho nesse momento. A gente sabe que o Brasil é um grande potencial nesse sentido, justamente por conta da nossa matriz energética. Então, acho que esse também é um braço que dentro da EDP vai crescer bastante. Basicamente, essas são as nossas apostas, né, dentro da EDP para a geração de energia renovável. E vocês têm um foco muito certeiro em energia solar, né? A menina dos olhos da empresa? Sim, na verdade, essa é a menina dos olhos. Inclusive, isso combina com a estratégia que o grupo divulgou recentemente. A gente vai, dentro da nossa estratégia, fazer algumas rotações de ativos, né, para que a gente consiga, inclusive, fazer um investimento muito mais agressivo e ambicioso naquilo que se refere às nossas fontes renováveis. E a solar é a nossa grande aposta. Quais são os gargalos, os obstáculos para a gente ter hoje uma forte geração de energia solar no Brasil, considerando que temos sol aí o ano inteiro, né? Sim. Eu acho que um dos nossos grandes desafios, né, Rosana, quer dizer, quando a gente fala do custo da produção de energia solar, isso já caiu bastante nos últimos anos, né? Então, isso vai se tornando cada vez mais possível em se colocar em grande escala, especialmente para a EDP. O grande desafio é porque é um mercado hoje, inclusive, já bastante concorrencial, e, portanto, não tem tantas barreiras de entrada nesse sentido, inclusive, o que também torna a expectativa muito otimista, né, nesse aspecto. Agora, acho que também tem barreiras, eventualmente, regulatórias, que acho que são, eventualmente, as principais que a gente precisa destrinchar, e, obviamente, também acho que a continuidade do custo comparado com o combustível fóssil, né? Muito bem, você mencionou a energia eólica, que é uma outra fonte que vem crescendo muito aqui no Brasil. Nós já somos o oitavo país que mais produz energia pela força dos ventos e ainda não temos um projeto robusto com relação à energia eólica offshore, que é aquela produzida em alto mar. Eu sei que a EDP tem esses projetos, se não me engano, na Europa, com a Europa. perspectiva da gente instalar aqui no Brasil plantas offshore. A gente tem esse projeto na Europa, nossas equipes aqui do Brasil têm articulado com as nossas equipes europeias para, enfim, como também uma perspectiva de oportunidade. Você tem razão, acho que isso ainda é muito pouco explorado no Brasil, mas acho que isso também nos traz uma visão de oportunidade, né? E nesse sentido, a gente também está atento a essa oportunidade. Nós temos aqui, só para complementar, apenas 7 projetos eólicos offshore que estão em fase de licenciamento, mas ainda demora muito, né, porque tem toda uma burocracia, estão fazendo estudos para ver se realmente vale a pena investir em alto mar.
sabendo que existe em terra a possibilidade de ampliar os parques eólicos, enfim, mas é algo que está no radar de vocês. Sim, também está no radar. Com relação ainda à questão da energia eólica, que tipo de impacto você tem observado, Fernanda, para as comunidades? Porque, claro, é uma fonte preciosa de geração de energia renovável, mas quando a gente fala da instalação de uma usina como essa, eu queria que você trouxesse para a gente o que representa em termos de impacto social, o quanto isso gera renda, emprego, quanto as comunidades se sentem valorizadas quando tem um empreendimento como esse. Tá? Eu tenho um pouco de menos de vivência na questão especificamente eólica, porque esse é um outro braço do grupo, mas acho que a gente pode fazer também uma leitura comparada também com outras fontes de energia, onde a gente também tem construções de usina e todo esse cuidado, né? Eu acho que tem, obviamente, a gente tem todo um cuidado com a questão ambiental e social, como você falou, Rosana, mas a verdade também é que acho que o segredo está muito na forma, né? A forma como você consegue conduzir um projeto como esse, envolvendo as comunidades, ampliando as oportunidades, inclusive, de trabalho e de renda. Acho que o segredo está muito na forma, né? A gente percebe, inclusive, que onde esses empreendimentos acontecem, as regiões também acabam tendo um grande grau de evolução, né? A iniciativa privada muitas vezes precisa chegar em muitos locais para que esses locais consigam se desenvolver economicamente e socialmente. Então, eu acredito muito nessa a forma como a gente consegue empreender esses projetos. Bem, o hidrogênio verde foi escolhido pela União Europeia como um componente central da sua meta de descarbonização. Você mencionou que já existem pesquisas aqui no Brasil para a gente desenvolver essa fonte renovável. Em que pé estão essas pesquisas? Olha, Rosana, eu acredito que ainda muito iniciais. Algumas empresas já, enfim, a gente já acompanha algumas notícias que estão com alguns estudos mais adiantados, mas ainda em estágio muito inicial. Então, eu vejo que no Brasil, até por isso a grande oportunidade que nós temos. De um lado, tem estágios ainda bastante iniciais, apesar de já estar, né, na agenda de algumas companhias. Por outro lado, acho que a questão da oportunidade, principalmente em relação à nossa matriz, abre uma janela, inclusive até de parcerias, né, até por conta do alto investimento nesse tipo de empreendimento. Tem alguns países que têm interesse, inclusive, nesse tipo de parceria, inclusive aqui na América Latina, e, portanto, acho que isso abre uma grande oportunidade para o nosso país. Falando agora do setor, vamos aumentar aqui, ampliar o escopo da nossa discussão. Fernanda, como é que você avalia hoje essa questão do desenvolvimento das energias renováveis no Brasil? Existe, de fato, um compromisso do setor privado quando a gente fala da agenda ESG no setor de energia? Eu acredito hoje, Rosana, que é uma questão de sobrevivência, né? E acho que não era assim, nem sempre foi assim. Até acho, inclusive, quando a gente fala dessa pandemia, acho que essa pandemia trouxe muitas dificuldades, muitos desafios, mas ela também trouxe uma experiência prática do que é viver uma crise de impacto global, né? E acredito que isso trouxe também uma consciência de que se a gente não conseguir endereçar a agenda climática, por exemplo, a gente vai estar falando de uma crise de impacto muito maior, né? E acredito que essa pandemia trouxe essa sensibilização para a liderança empresarial, para investidores, demonstrou também que essa visão fragmentada, mais preocupada com os limites do seu próprio negócio, não é suficiente, né, para blindar uma empresa de efeitos de uma crise global como essa que a gente está vivendo. É necessário ter uma visão mais holística. E claro que ninguém quer ser surpreendido por uma crise de escala planetária como a que a gente tem vivido. E aí a gente está falando de uma crise realmente de muito maior impacto. E, portanto, dentro desse contexto, eu percebo um grande movimento, né, das empresas, de uma maneira geral, para essa agenda ESG, e acho até que não é uma questão mais de opção, né? É uma questão de estar no jogo. As empresas que não estiverem alinhadas nessa direção, elas podem comprometer o seu caminho, pensando mais em longo prazo, pode estar desconsiderando riscos ambientais e sociais importantes para o seu negócio. Então, a gente sempre falava, né, que se não for pelo amor, vai pela dor, e até algumas empresas, inclusive, colocam muito essa questão, né, do quanto a agenda ESG traz retorno para o negócio, mas eu acho que já não é mais sobre isso, se não fizermos, eventualmente não vai estar no jogo, né? Então, acho que esse é o contexto, até porque o tema está sendo falado todos os dias, em todos os lugares.
Essa sensibilização que você disse que foi impulsionada pela pandemia, ela já vem ocorrendo há algum tempo e me parece que o mercado financeiro é que ditou as regras, na Sim. medida que o Larry Fink, que é o guru do mercado de capitais, diz que as empresas que não adotarem o sistema ESG ficarão de fora, terão prejuízos, não vão conseguir se inserir nas grandes cadeias globais. Então, me parece que quando mexe no bolso é que o negócio funciona. Sim, não tenho dúvida. De fato, o mercado financeiro tem feito esse caminho, né, dessa pressão. Antes da pandemia, a gente sim, é verdade, já tinha um movimento muito interessante de investimento nessa agenda. E eu acho que o curioso é isso, né? Antes eu ouvia falar de sustentabilidade como conversa de ambientalista, e no final uma conversa tão lógica, tão matemática, né? Porque a gente não consegue fechar essa equação se a gente for olhar os limites planetários que a gente tem. Então, não conversa, né? O crescimento da população com os resíduos gerados, com o impacto do que a gente emite no planeta, as questões sociais, da forma como a gente se configurou como sociedade. Por isso é que a gente também, até nessa criação dessa vice-presidência, a gente entende que a gente precisa subir o tom da sustentabilidade e falar de uma nova ética de vida, porque a verdade é que a forma como a gente se configurou traz todos esses efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais não tão saudáveis para a sociedade. E, portanto, é isso, né? É uma conversa muito lógica e que acho que agora se começa a se perceber que essa é uma equação que a conta não fecha. Dizem que são as mulheres que vão liderar a agenda verde no mundo, pela sua capacidade de serem multifacetadas, cuidadoras, sensíveis. E ouvindo você falar, Fernanda, eu tenho certeza que é isso mesmo que vai acontecer. Alguns estudos, alguns dados, né, Rosana, nos trazem uma perspectiva positiva. A gente sabe que os países liderados por mulheres conseguiram responder melhor à pandemia. Há alguns estudos também que linkam essas competências que as mulheres têm de tão forte em conversa com essa configuração, essa nova ética necessária, né, para o nosso mundo. Então, eu acho que isso também é uma agenda de grande oportunidade. Inclusive, também tem alguns estudos que unem a agenda climática com a agenda de gênero, ou seja, a educação das mulheres desde cedo, jovens mulheres, no sentido de família, constituição de sociedade. Isso também vai implicar, provavelmente, até numa questão de melhor planejamento familiar, entre tantas outras questões, e isso tem tudo a ver com a agenda de clima. Então, tem alguns estudos bem interessantes nesse sentido. Então, sim, eu entendo que a agenda de gênero e abrir espaço para as mulheres nesse sentido vai trazer muitas possibilidades positivas para que essa complementariedade nos ajude a avançar nessa agenda tão importante. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Adorei conversar com você e ver o quanto o propósito de participar da construção de um futuro melhor para todos está dentro de você. Você faz com que isso transpareça com muita verdade e competência acima de tudo. Obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Rosana. Eu conversei com a Fernanda Pires, que é vice-presidente de Pessoas e ESG da empresa EDP Brasil. Se você se interessou por esse conteúdo, você pode acessar pelo YouTube e você também pode ter acesso à entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Quero agradecer a nossa produção, que foi da Érica Paixão, trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Juliano Fonseca, edição do Matheus Meirelles. Um beijo para você e até semana que vem.